Oi, a leitura compartilhada de hoje é do livro Que Rei Sou Eu, escrito por Aurélio de Oliveira. É da CED Editorial da coleção Contando Ciências. Esse é o tema desse livro, é a classificação dos animais. Vamos lá? Olha aí, aqui tem de novo o nome da coleção, que é Contando Ciências, CED Editorial. Tem o nome, o título do livro, que é Que Rei Sou Eu, o nome do autor, Aurélio de Oliveira, e o autor da capa e das ilustrações é o Juvenal Ramos. Vamos lá. Certa manhã, o Rei Leão acordou com um terrível sonho. Simão! Berrou ele sentado no trono. Sim, majestade! Atendeu prontamente o macaco que era tudo ali: mordomo, guarda, faxineiro, cozinheiro e, sobretudo, conselheiro. O rei era muito pão duro e não queria ninguém mais trabalhando na caverna dele. Aconteceu alguma coisa? Simão, explicou o leão, sonhei que meus súditos não me respeitavam mais como rei, e o reino tinha virado a maior bagunça. Ora, majestade, disse o macaco, tudo vai bem no reino de acordo com sua real vontade. Vai bem uma ova, Simão. Esse sonho é um sinal. Reconheço que faz muito tempo que não dou atenção aos meus súditos. Cada um faz o que quer, vive como quer, e além disso eu já não me lembro mais como é o meu reino. Eu quero um relatório, Simão. Um relatório completo sobre todos. Quero saber tudo, entendeu? Sim, majestade, mas nem mais, nem menos, Simão. Agora retire-se antes que meu reino tenha um macaco a menos. Afinal, que rei sou eu? Simão saiu rapidinho para não contrariar o rei. Não queria perder aquele emprego por nada, mesmo trabalhando a troco de bananas. Naquele mesmo dia, Simão começou a fazer a pesquisa. Andou o reino todo anotando, fazendo perguntas, conversando com um, com outro, até que 3 dias depois terminou o trabalho. Logo cedinho entrou satisfeito nos aposentos do Rei Leão, segurando uma maçaroca de papéis presos a uma prancheta de mão. Bom dia, Alteza. Aqui está a pesquisa que pediu. Ótimo, Simão. Leia para mim, porque não sei onde enfiei meus óculos. Além disso, você está aí para isso mesmo. Bem, meu rei, começou o macaco. O reino continua dividido em muitas espécies, cada uma apresentando um jeitão próprio que faz a diferença entre uma e outra. A maioria continua sendo de vertebrados, ou seja, já sei, Simão, já sei, cortou o leão. Vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral, coisa e tal. Continue. Os vertebrados continuam sendo os mesmos de sempre: os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis e os anfíbios. Mudou alguma coisa desde a minha última inspeção? Nadinha, respondeu Simão. As aves, os peixes, os répteis e os anfíbios continuam nascendo de ovos e os mamíferos continuam nascendo na barriga da mãe. Ah, sim, eu me lembro. Os que põem ovos são os ovíparos e os que nascem na barriga são os vivíparos. Estão todos felizes? Bem, majestade, houve algumas reclamações. As galinhas, por exemplo, reclamam que, embora sejam aves, não podem voar. Os avestruzes concordaram e lembraram que o morcego, que não é uma ave, pode voar. Dizem que isso é uma injustiça. O que eu posso fazer? Sou apenas o rei, não posso mudar as coisas. Até porque o morcego, que eu saiba, não é uma ave, é um mamífero. Vamos em frente. Os répteis também estão se queixando. Dizem que estão cansados de ficar se arrastando por aí. As cobras, por exemplo, estão exigindo pernas. Essa é boa, riu o leão. Cobras com pernas. Vai ver, querem participar da corrida de São Silvestre. Essa é boa. Continue. Os anfíbios estão bem. Continuam com 2 vidas, uma na água quando são pequenos e outra na terra quando são adultos. E os mamíferos? Perguntou o leão. Bem, Alteza, me disseram que está havendo comentários. Que tipo de comentário? Quis saber o monarca. Veja bem, Sua Majestade sabe que os mamíferos têm pelos, mamam quando bebês, vivem na terra, são vivíparos, enfim. E daí, Simão, qual é a fofoca? É que tem uns que vivem na água. Claro que tem. São as baleias, os golfinhos e os peixe-bois. E são tão mamíferos quanto você, seu fofoqueiro. Agora me fale dos invertebrados. Pois não, majestade.
Os invertebrados continuam com aquela classificação de sempre. Temos os insetos, os parasitas, os vermes, os animais de 8 patas e os que têm o corpo feito de uma crosta e os animais de corpo mole. Corpo mole? Perguntou o leão. Pensei que o único corpo mole aqui fosse você. São a lula, o polvo e a ostra, o caracol. Ah, sim. E os que têm crosta? O camarão, o siri, a lagosta. Escuta, Simão, você me falou de animais com 8 patas. Não seriam os insetos? Não, majestade. Os insetos têm 6 patas, 2 antenas e 1 ou 2 pares de asas. Quem tem 8 patas são a aranha, o escorpião, o carrapato. Esses não têm asas e alguns são venenosos. Certo. Fala algum invertebrado na sua relação. Bem, disse Simão, folheando os papéis, só faltou falar dos vermes como a minhoca, a lombriga, a tênia, e dos parasitas como as pulgas, os piolhos, os ácaros, e também faltou falar de outra coisa, majestade, o meu aumento de salário, porque... O quê? Rugiu o leão. Aumento de salário? Ora, seu grandíssimo verme! Nisso entrou a rainha leoa, dando a maior bronca. Você ainda está na cama, seu rei de uma figa, e eu dando duro lá fora e você deitadão aí, seu grandíssimo parasita. E antes que o leão e o macaco se refizessem do susto, ela botou os dois para correr. E aí vem um adendo aqui na coleção Contando Ciências, sempre no final tem uma parte assim de explicação mesmo, um texto científico. Até agora tinha sido um texto, um conto, e agora vai começar o texto científico. Saiba mais sobre a classificação dos animais. A história que você acabou de ler trata da classificação dos animais. De acordo com o que comem, são assim classificados. Herbívoros, alimentam-se somente de vegetais, coelho, cavalo, boi, girafa, lagarto, carneiro. Carnívoros, alimentam-se de outros animais, sapo, raposa, lontra, tigre, onça, gavião. Onívoros, alimentam-se de vegetais e outros animais, homem, galinha, passarinho, porco. Podem também dividir-se em vertebrados e invertebrados, isto é, aqueles que têm ou que não têm uma coluna vertebral. Os vertebrados dividem-se em 5 grupos. Répteis, como tartarugas, jacarés, cobras, vivem na terra, têm escamas e põem ovos úmidos. Peixes, como a sardinha, tubarão e atum, vivem na água, têm escamas e respiram por meio de brânquias. Aves, como galinhas e corujas, têm penas e põem ovos secos. Anfíbios, como sapos e rãs, vivem na água quando são pequenos e na terra depois que se desenvolvem. Têm pele úmida, através da qual respiram. Não têm escamas e põem ovos úmidos. Mamíferos, como cachorros, seres humanos, baleias, têm pelo, têm 5 dedos e mamam quando pequenos. Os invertebrados são animais como insetos, moscas e baratas, moluscos, lesmas, aracnídeos, aranhas e muitos outros. Pronto, gente.